Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a atividade de resumo. Vamos falar sobre resumo em dois aspectos, como atividade acadêmica e também como gênero textual. O resumo como atividade acadêmica é uma atividade já bem comum do aluno. Independentemente de em qual fase da sua vida escolar ele está, ele já passou por várias etapas em que precisou elaborar algum resumo de algum texto. Nós dizemos que isso é uma atividade de sumarização. Nós temos um texto básico e precisamos reduzi-lo, escolhendo, selecionando o que há de mais importante, de mais relevante neste texto. Quando fazemos isso, usamos algumas técnicas. Nós dizemos que usamos as técnicas de seleção daquilo que é o mais importante, de apagamento do que é secundário, de generalização de ideias e de construção desse texto. Por mais que haja esse processo de construção, no entanto, toda vez que nós sumarizamos um texto, toda vez então que resumimos um texto, nós estamos sempre reproduzindo ideias de outra pessoa, ideias escritas por outro autor. Esse tipo de atividade é muito importante no processo de assimilação. Aí vai ter que cortar isso aí. Volta essa frase do começo. Esse tipo de atividade é muito importante no processo de assimilação de conteúdos. É uma forma de aprendizagem. Lê-se um texto e, a partir do processo de resumo, pode-se então reunir aquilo que há de mais importante neste texto. No meio acadêmico, no entanto, nós ainda usamos o resumo com outra finalidade, não apenas a finalidade de resumir, de apresentar de um modo mais sintético aquilo que está escrito em um determinado texto. Nós também usamos o resumo acadêmico como uma forma de comunicação científica. Quando falamos do resumo como uma forma de comunicação científica, estamos falando de um gênero textual, não especificamente da atividade de resumir, mas de um texto produzido pelo próprio autor que resulta dessa atividade de resumir o texto inicial. O resumo, nesse estilo, a gente chama de resumo acadêmico. Para fazer esse resumo, nós nos aportamos a uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a norma que nós chamada de NBR 6028. Na NBR 6028, quando nós lemos o conteúdo dessa norma, nós descobrimos que a ABNT classifica o resumo em 3 tipos diferentes. Então, aparece escrito nessa norma e definido nessa norma o que nós chamamos de resumo indicativo, o que nós chamamos de resumo informativo e o resumo crítico. O que vem a ser o resumo indicativo? O resumo indicativo é uma espécie de tábula do conteúdo principal de um documento. É aquilo que muitas vezes vemos nos livros com o título de sumário. Ele traz, então, a indicação do conteúdo da obra, mas ele não traz esse conteúdo todo de forma sintética. Portanto, o resumo indicativo, ele não nos dá o conhecimento todo da obra. É preciso que eu leia a obra para que eu conheça esse conteúdo. O resumo informativo, ao contrário, ele pode permitir que eu dispense a leitura dessa obra, porque ele vai trazer condensadamente todos os pontos principais dessa obra. Quando eu leio, então, o resumo informativo, eu consigo captar a essência do documento que está ali resumido. O resumo crítico é o resumo em que, além de informarmos os conteúdos básicos que estão nessa obra, nós também passamos a nossa opinião, o nosso posicionamento sobre as ideias que estão naquela obra. O resumo crítico é chamado no meio acadêmico também de recensão ou de resenha. Neste momento, nós vamos abordar um tipo exclusivo de resumo informativo, que é o que nós chamamos de resumo acadêmico. O resumo acadêmico ele é muito utilizado, como disse já no início, como uma forma de comunicação científica. É o resumo que nós vemos em vários materiais que trazem textos acadêmicos e é ele também que nós vamos encontrar em anais de eventos científicos e que muitas vezes é a forma de seleção de trabalhos a serem apresentados nesses eventos científicos. Daí a gente poder falar então que o resumo acadêmico ele é importantíssimo como uma forma de comunicação científica. Ele é relevante nesse aspecto de ser uma ferramenta de seleção de trabalhos. Quase todos os eventos científicos solicitam que as pessoas que queiram apresentar trabalhos encaminhem o resumo.
Ao encaminhar esse resumo, a comissão que vai selecionar os trabalhos vai analisar se o trabalho é bom ou não a partir daquilo que é apresentado no resumo. Ele também é importante como uma ferramenta de seleção de leituras por parte do pesquisador. O acesso mais fácil que nós temos a todos os trabalhos publicados, geralmente ele se dá por meio do resumo. E pela leitura do resumo, eu posso selecionar se aquele artigo realmente é relevante para o meu trabalho, se eu preciso lê-lo na íntegra, ou se eu já vou descartar aquela leitura. Então, como ferramenta de seleção, ele é sempre muito importante. O resumo acadêmico, não obstante aí toda essa questão da relevância dele, ele vai trazer uma série de informações que estão já definidas na NBR 6028. Essa norma, ela vai falar não só da relevância, né, do resumo, ela vai trazer os conceitos, as definições com que se trabalha e vai apresentar as regras para elaboração desse resumo. Bom, então vamos falar um pouquinho dessas regras de elaboração e de apresentação do resumo. Para esse vídeo, nós estamos pensando nós estamos organizando essas informações a partir de 3 aspectos. Nós vamos abordar as regras de elaboração considerando o conteúdo, na sequência consideraremos a forma e, para finalizar, consideraremos o estilo. Bem, para falar do conteúdo do resumo acadêmico, é importante que a gente perceba que o resumo acadêmico ele é estrategicamente organizado para que a gente possa não só ter todo o conteúdo de uma forma sintetizada, mas trazer aquelas informações que realmente são relevantes no trabalho acadêmico. Portanto, quando falamos desse resumo acadêmico, nós temos um tipo de resumo informativo cuja seleção de conteúdos é previamente definida. Que conteúdos nós vamos colocar neste resumo acadêmico? A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é justamente o que, sobre o que esse trabalho fala. Portanto, o primeiro ponto que eu preciso acenar na construção do resumo acadêmico é justamente o tema. Qual é o assunto do meu trabalho, da minha pesquisa? E eu apresento logo, na primeira frase desse resumo, esse tema que é aquele que está desenvolvido no meu trabalho como um todo. A seguir, eu vou pensar na justificativa. Por que eu fiz essa pesquisa? Por que eu desenvolvi este trabalho? Então, logo após o tema, nós passamos para o leitor desse resumo justamente a relevância, a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido. É uma forma, digamos assim, de mostrar, tanto no meio acadêmico, quanto para quem está lendo o trabalho, quanto inclusive até quando nós queremos, por exemplo, fomento para o nosso trabalho, esse passo de indicar a justificativa, a importância, a relevância desse trabalho no meio acadêmico. Então é um ponto importantíssimo para a constituição do resumo acadêmico. Depois nós vamos mostrar o objetivo. Com que objetivo eu desenvolvi essa pesquisa? Para que essa pesquisa foi feita? E aí eu mostro essa finalidade, esse objetivo que levou à elaboração, à consecução deste trabalho. Depois da justificativa, nós vamos apresentar a metodologia, como foi feito o trabalho, que fundamentos teórico-metodológicos foram utilizados, onde foi desenvolvido, quando foi desenvolvido, como, que técnicas foram utilizadas, que instrumentos, que ferramentas para as coletas de dados, que ferramentas para a análise desses dados coletados. Então eu sinalizo de uma forma bem sintética todo o procedimento metodológico que foi empregado no desenvolvimento deste trabalho. E, por fim, eu vou pensar então, a partir dessa metodologia, a partir de toda essa ferramenta que eu utilizei, esses métodos que eu utilizei, que conclusões, o que eu obtive de resultados no meu trabalho, a que conclusões eu cheguei com esses resultados, o que eu posso afirmar de contribuição do meu trabalho a partir de todo esse desenvolvimento que foi realizado. Portanto, recapitulando, toda vez que eu penso no conteúdo do resumo acadêmico, eu tenho que apresentar 5 itens neste resumo. Eu preciso apresentar o tema, a justificativa, os objetivos, a metodologia
e os resultados e conclusões que o trabalho pôde obter ali. Bem, quando eu penso isso tudo em termos de conteúdo, eu preciso também organizar isso formalmente. Como é que eu vou mostrar isso, todo esse conteúdo, por meio de um texto que eu possa chamar ali de resumo do meu trabalho? Quando nós falamos de forma, é importante a gente ressaltar que o resumo ele pode circular no ambiente acadêmico de modo autônomo. Por exemplo, quando eu pego um caderno de resumos de um evento científico, em que eu vou encontrar só os resumos, sem o trabalho junto. Então, ele circula como um gênero textual especificamente falando. Mas ele pode ser também parte de outro gênero textual. Por exemplo, quando eu elaboro um artigo científico e um dos itens, um dos elementos pré-textuais de um artigo científico é justamente o resumo. Assim como qualquer trabalho monográfico, seja um trabalho de conclusão de curso, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, sempre são precedidos de um resumo que traga ali a síntese desse trabalho, organizada de acordo com a ABNT, a norma 6028. Bem, essa forma então que nós vamos agora falar um pouquinho sobre ela precisa, um primeiro momento que nós precisamos fazer é justamente identificar esse meu resumo, ele está como um texto isolado, um gênero específico, ou ele está dentro de outro gênero. Por que essa diferença? Porque se ele for circular como uma forma autônoma, eu preciso ter cuidado, por exemplo, com a indicação das referências da obra como um todo. Por exemplo, se esse resumo for apresentado em um periódico científico, em itens finais que trazem resumos de trabalho, ele vai ser encabeçado sempre pela referência da obra. Se ele for apresentado também como uma atividade acadêmica, não é um professor que pediu para ver aquela produção, eu também vou começar sempre encabeçando com a referência bibliográfica da obra como um todo. Se ele está dentro de uma obra, por exemplo, dentro de uma tese de doutorado, eu não preciso fazer essa referência, porque o texto inteiro, na íntegra, estará junto deste resumo. Bem, então a referência da obra como um todo, ela vai se encaixar de acordo com esse aspecto específico de o resumo estar separado, isolado, ou estar junto com o texto completo. Em termos de forma, começamos a observar a questão do título. Segundo a NBR 6028, nós usamos a própria palavra resumo para dar título ao resumo. Então, não é necessário que eu dê um outro título a esse trabalho. Ele já vai fazer referência a um determinado trabalho específico que tem o seu próprio título. Não basta que eu use a palavra resumo. É bom lembrar que eu estou falando em língua portuguesa, mas há normas que exigem que o resumo também seja apresentado, além da língua vernácula, em uma língua estrangeira. Claro, se eu for fazer o resumo em outra língua, eu vou buscar a palavra específica que corresponde ao resumo naquela língua, ao resumo acadêmico, propriamente dito. Bom, a palavra resumo, que vai servir então como título para o documento, ela é um elemento pré-textual, portanto, nesse caso, eu não vou precisar de estabelecer aquelas normas ligadas à numeração progressiva. Ele é um item que não recebe numeração, ele é um item que vai então aparecer ali sem um número, porque é um elemento pré-textual. Abaixo do título resumo, eu entro propriamente com o corpo do resumo, seguindo os conteúdos necessários, os 5 itens que eu já apresentei no início, e eu vou fazer isso em um único parágrafo. Então, todo o texto do resumo, ele segue um único parágrafo, ele é escrito todo em um só parágrafo, seguindo o que nós chamamos de estilo blocado. O parágrafo é apresentado em um bloco só. O que vem a ser isso? Toda vez que eu falo de parágrafo blocado, de escrever em blocos, significa que eu não faço aquela marca tradicional de recuo da primeira linha do parágrafo. Então, o texto ele vai ser todo alinhado, tanto na margem esquerda quanto na margem esquerda, sem a necessidade de recuo, sem a necessidade de mudanças de linha, em fim de frase ou em fim de algum conteúdo específico, porque ele vai constituir todo um só bloco, um só parágrafo. Esse material, então, vai ser organizado de acordo com o conteúdo já explicado, de acordo com essa forma, em um só parágrafo com o alinhamento adequado. E eu finalizo logo abaixo do parágrafo com a indicação das palavras-chave. As palavras-chave vão aparecer, portanto, ao fim do resumo,
seguido de 2 pontos e eu coloco na sequência, eu escrevo o termo palavras-chave, coloco 2 pontos e indico as palavras-chave que servem para indexar aquele trabalho em alguma base de dados. Muitas vezes essas bases de dados são pré-existentes. Eu preciso buscar nessas bases quais são os termos que eu vou usar como elementos indexadores. Quando não há uma base pré-definida de termos, eu vou verificar, de acordo com o conteúdo do meu trabalho, os termos que são mais relevantes, aqueles que sintetizam o conteúdo deste meu trabalho. As palavras-chave, embora a gente use o termo palavras-chave, é sempre bom lembrar que elas são termos, elas não precisam ser formadas de uma única palavra. Posso ter toda uma expressão, mas essa expressão é sempre de base nominal, ou seja, ela vai se constituir a partir de um substantivo, um nome de alguma das coisas daquilo que aparece no meu trabalho. As palavras-chave, elas são separadas por ponto. Então, se eu tiver 3 palavras-chave, eu vou ter uma palavra-chave, ponto, outra palavra-chave, ponto, e a terceira finalizada também com ponto. Isso é definido pela NBR 6028. A NBR 6028 não define a quantidade de palavras-chave. É sempre importante que a gente esteja atento para outras regras que vão estar ligadas a essa produção deste trabalho. Por exemplo, se eu estou escrevendo esse resumo acadêmico para participar de um evento científico, eu vou olhar as normas, as diretrizes desse evento e se está definido o número de palavras-chave, eu vou seguir aquele número que está sendo orientado ali naquelas indicações. Se não houver nenhuma indicação de quantidades, uma sugestão boa é que a gente trabalhe de 3 a 5 palavras-chave. Não há necessidade de mais do que 5 termos que possam aí servir como indexadores para o trabalho. Bem, sobre forma, então, de certo modo, o que nós temos que levar em conta? Justamente a formatação do trabalho. Essa questão da margem, essa questão da organização estética da página e também levar em conta que a norma NBR 6028 prevê letras Times New Roman ou Arial em tamanho 12, espaçamento simples. São coisas que podem a princípio parecer, nossa, vou ter que decorar tudo isso, mas não há essa necessidade, porque basta uma consulta à norma e estão todas essas regrinhas dispostas na norma. O mais complicado mesmo é o estabelecimento do conteúdo, porque ele exige do elaborador do resumo o uso da norma culta da língua, né, a norma padrão, porque todo o texto acadêmico é sempre escrito em norma padrão, né, a norma que é considerada a norma base para todo texto que tenha um pouco de formalidade, né? E exige não só que eu escreva de acordo com as regras gramaticais, mas que eu tenha uma clareza, uma expressão bem organizada daquele conteúdo que eu quero expor, né? E isso envolve também algumas coisas que vão para o terceiro aspecto que estamos abordando neste vídeo, que é justamente o estilo, né? Porque o texto acadêmico, ele pede que haja sempre clareza, objetividade, precisão na escolha das palavras, e o estilo de escrita, ele precisa demonstrar que aquele texto atende a esses aspectos. Portanto, todo texto acadêmico tem que garantir a objetividade. Uma das formas de garantir a objetividade é justamente com o emprego da terceira pessoa. Então, toda vez que eu escrevo um resumo acadêmico, eu vou redigir em terceira pessoa. É uma das regras básicas que está bem definida, bem delineada na NBR 6028. Além disso, é preciso que a gente use frases mais concisas, que a gente seja bem direto naquilo que a gente quer expor, até porque a própria constituição do resumo já diz que a gente já mostra essa necessidade da leitura sintética, do aspecto da síntese que vai aparecer nesse texto. Então, algumas expressões adverbiais, expressões linguísticas que a gente usa aí para dar ao texto uma indicação maior de circunstâncias, é preciso que haja um certo cuidado no emprego dessas expressões, para que eu faça frases realmente mais diretas, mais concisas, mais objetivas.
Quanto ao estilo também, é importante que a gente leve em conta algumas coisas básicas que estão mostradas na norma e que fazem parte de qualquer processo que a gente busque de sumarização de textos, que é a gente evitar, por exemplo, símbolos, contrações. Quanto mais direto eu for no meu texto, mais fácil. Então, se eu trabalho com alguma coisa que tem muitas fórmulas, tomar cuidado com essas fórmulas para que o texto fique fácil de ser lido por qualquer pessoa que vá acessar esse texto, seja com o intuito de buscar informações, seja com o intuito de selecionar esse trabalho, né, classificar esse trabalho. Então, evitar coisas que tornem esse texto hermético e difícil de compreensão. Evitar também a presença de citações. Uma vez que esse texto ele é uma síntese, eu não vou usar então falas de terceiros. E se eu precisar indicar qualquer coisa com relação à fundamentação teórica, eu dou preferência por usar o nome da teoria, o tipo de teoria que vai embasar, os conceitos que vão embasar o meu trabalho. E nunca ficar citando os autores que desenvolvem, que escrevem sobre aquela teoria. Não sempre preferir o termo teórico ao nome dos teóricos que falam sobre aquele assunto, aquele conceito. Lembrando, para finalizar já na questão do estilo, lembrar que a norma também prevê a extensão do resumo acadêmico. Todo resumo acadêmico, claro, ele é um resumo informativo, e os resumos informativos, eles são, pela norma, definidos aí em termos de extensão. É bom lembrar que, embora essa norma também fale sobre o resumo crítico ele foge a esse ponto da extensão, porque ao dar a minha opinião, meu posicionamento, eu vou poder me expressar com mais liberdade. Mas, se o meu resumo é com o objetivo mesmo acadêmico, o resumo informativo, eu tenho que seguir o que diz a norma. E o que diz a norma? Comunicações breves, notas, nós vamos ter um resumo de 50 a 100 palavras. Artigos, relatórios, eu faço um resumo de 100 a 250 palavras. E se eu tenho um trabalho de maior porte, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho monográfico de conclusão de curso, então eu vou seguir de 150 a 500 palavras para a extensão deste trabalho. Bem, então recapitulando, toda vez que eu for fazer um resumo acadêmico, eu preciso olhar esses três aspectos. Eu preciso olhar o conteúdo, eu preciso olhar a forma e o estilo, para garantir que o meu resumo acadêmico estará dentro daquilo que deve ser apresentado ao público. O resumo acadêmico é uma forma de comunicação científica, então temos que ter esse cuidado de fazer com que ele realmente cumpra o seu objetivo de divulgar, de comunicar a ciência.